Eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém aqui tem algum tipo de medo? Quer compartilhar com a gente do medo que você tem? Você tem medo de cachorro? Mas você é adivinhão, menino. Você é dom de revelação, adivinhação? O que é? Alguém mais? Tem medo? Tem medo de quê? De quê? Cobra. Tá. O pastor está perguntando se é quando alguém te cobra. Quem falou que tem medo de cobra? O pastor está perguntando se é de alguém te cobrar ou se é do bicho mesmo. Interessante, eu também tenho alguns medos. Você tem medo de quê, meu amor? Do escuro? Oh, meu Deus. Põe um abajur para ele, mãe. Ajuda bastante. Ah, tá certo, a mãe vai comigo, tá certo. Vamos lá. Eu tenho, sim, alguns medos. Interessante que eu não tenho medo, por exemplo, eu pularia numa boa de paraquedas. Eu não teria problema com isso. Porém, eu tenho medo de lugares altos que não tem lugar para eu segurar. Sabe assim? Se eu tivesse que passar numa ponte muito alta, aí eu tenho medo. Se eu ficar na beirada de um prédio assim, olhando, eu tenho medo. E o paraquedas vai me segurar, né? Eu penso que vai, então não tenho medo, não teria medo de fazer isso. Quero muito andar de balão, né, Michele? Se Deus quiser, logo vou andar. Mas eu tenho medo de algumas coisas de altura. Não é tudo, mas algumas coisas eu tenho medo. Eu pensei que eu teria muito medo em voar, né, de avião. E foi tranquilo, graças a Deus. Não tive medo. Então, eu tenho medo disso, por exemplo. Deixa eu ver um outro medo que eu tenho aqui na vida. Não, eu não gosto. Não é medo, eu fico muito brava quando alguém faz bum, sabe assim? Tipo, você não está esperando, eu fico bem brava com isso. Meu caderninho está aqui. A vida da gente, nós temos alguns medos. Medos que a gente fala com facilidade, outros que a gente já não fala. Tem gente, por exemplo, que tem medo de morrer. Tem ou não tem? Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de ficar doente. Tem gente que tem medo de tentar novas coisas, de inovar. Tem medo de, por exemplo, trocar de emprego. Eu não vou soltar um emprego ruim, que eu não gosto, mas está me dando sustento, do que eu me aventurar num outro processo. Eu queria hoje à noite conversar um pouquinho a respeito dos nossos medos e o que o medo pode nos causar. Alguns medos são importantes. Por exemplo, você ter medo de velocidade é bom para algumas pessoas. Por quê? Porque o cara pega uma moto que quer sair a 240, que ela dá. Tem moto que dá 240 numa boa. Ele precisava ter um pouco de medo para que ele vivesse uma vida mais prudente. O medo, em alguns casos, pode nos tornar alguém mais prudente. Mas eu quero falar hoje à noite sobre outros medos que não são bons para nós. Você pode fechar os seus olhos e pedir ao Senhor que fale com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu não tenho capacidade de falar aos corações, só o Teu Espírito é capaz disso. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale com cada um, com cada pessoa que aqui está, com cada pessoa que nos ouve através dessa live ou que vai nos ouvir posteriormente, que sejam tocadas pela Tua doce voz, a doce voz do Espírito Santo, que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder que há no Teu nome.
Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir em Lucas capítulo 19, ou então simplesmente acompanhe aqui com a gente. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Vamos acompanhar aqui, para a gente não perder tempo, tá? Se você tem o hábito de anotar, anote, você pode ler melhor na sua casa. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau. Você sabia que eu sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Tá bom até aí, obrigada. A Bíblia conta a respeito dessas 10 minas, em um outro texto, os 10 talentos, fala sobre os talentos. E ela diz que ele deu 5 a um, que fez, deu 10 a um, que fez mais 10, deu 5 a um, que fez mais 5, e deu 1 a esse homem, e esse homem não fez nada com aquilo que Deus tinha dado para ele. E a resposta dele foi: porque eu tive medo. O que é medo? Eu coloquei aqui a definição de medo que está no dicionário. Medo é o temor, ansiedade irracional ou fundamentada. O que é isso? Eu tenho um medo que eu nem sei por que eu tenho medo. Quem sofre de pânico, por exemplo, se você perguntar para ele por que ele está com medo, ele não sabe dizer, mas ele está com medo. Então, pode ser uma ansiedade irracional, ele não sabe por quê, ou de fato tem um perigo eminente que ele pode estar sofrendo mesmo. É um estado afetivo pela consciência do perigo, ou ao contrário, simplesmente estou com medo. E as causas do medo, às vezes, elas podem ser de fato reais ou não reais. Simplesmente a pessoa fica com medo e acabou. E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito do que o medo pode fazer comigo e com você. Nós estamos vivendo num tempo onde existem pessoas extremamente ansiosas, pessoas extremamente preocupadas. O que é preocupação? Pré-ocupação, ocupar-se antecipadamente com alguma coisa. E nós estamos vivendo um tempo onde as emoções das pessoas andam afloradas. Eu tenho visto ao longo desses anos trabalhando com a igreja, que há muitos crentes que as pessoas acham que tem demônio, de tanto que as pessoas são ansiosas e têm problemas emocionais. E eu tenho visto que não é demônio, mas em muitos casos não são demônios, são problemas emocionais. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser do Senhor corpo, alma e espírito. E às vezes a gente está muito preocupado com o corpo, se está magro, se está gordo, se está bom, se está mal, se precisa fazer enzimas, se não, né? Limpezinha de pele, para a gente ficar com um corpinho legal, com a roupinha legal, com a carinha legal. E a gente preocupado com as roupas que vamos vestir. Estamos cuidando muito bem do nosso corpo. Às vezes nós somos pessoas que oramos, que lemos a Bíblia, que estamos cuidando do nosso espírito. Porém, a nossa alma, ela anda doente. Quantas pessoas dentro da igreja, sabe por que tem tanto mimimi dentro da igreja?
Ai, vou embora, porque não sei o quê, porque não sei... Tem sempre um mimimi, porque as pessoas, na verdade, elas estão feridas na sua alma. São doentes de alma, existem feridas na sua própria alma. E as emoções, a gente não se preocupa com elas. E o problema é que a gente, quando decide tratar, já está mal. Você vai num psiquiatra ou num psicólogo, quando já estourou tudo. Quantas doenças psicossomáticas nós temos na nossa vida, porque nós estamos doentes na alma e que está refletindo no nosso corpo. E dentre tantas doenças que nossa alma tem, a nossa alma tem medo. E a gente, às vezes, tem medos tão bobos, medo de coisas tão pequenas que não deveria nos causar medo. Por exemplo, a gente tem medo de barata. O que uma barata pode fazer para você? O que uma barata pode fazer? Ela não vai ficar gigante. A lagartixa não vai virar um jacaré. Ela vai continuar daquele tamanho. E a palavra de Deus diz que ao homem Deus deu autoridade para dominar sobre todos os animais da terra. Todos eles. Ele diz para a gente crescer, multiplicar e dominar. Mas nós não temos dominado nem a nós mesmos. Piorou outras coisas do lado de fora. E como eu queria hoje conversar um pouquinho a respeito do medo para você, é porque muitas pessoas que você conhece, talvez você seja essa pessoa, por exemplo, que tem medo de casar, que tem medo de se relacionar com uma outra pessoa. Por quê? Porque foi ferido um dia na alma, aí fica com medo, achando que... Quem já ouviu a expressão aqui? Homem não presta. Quem já ouviu essa expressão? Obrigada. Quem já ouviu aqui? Mulher não vale nada. Homens que dizem isso, mulheres que dizem isso. Por quê? Porque todos os homens não valem nada? Não, por favor. Eu tenho 2 dentro da minha casa que eu tenho certeza que vale muita coisa. Eu tenho algum homem de Deus, tá vendo? Não vou fazer propaganda não, que vai aqui, né? Pois é. Então, as pessoas, elas... Por conta dos seus fracassos, das suas frustrações, elas passam a ter medo de novos relacionamentos, elas têm medo de ter amigos, por exemplo. Quantas pessoas não têm amigo? Ela tem no máximo um colega, mas um amigo que ela pode abrir o coração. Por que não tem? Porque foi um dia decepcionado por pessoas e fica com medo de se relacionar com outras pessoas. Quantas pessoas suportam um emprego chato, onde não suportam as pessoas que estão lá, mas tem medo de abrir mão daquele emprego e se aventurar em algo novo. A gente tem medo de começar um negócio porque tem medo de quebrar. E com tudo isso a gente vai vendo que a vida da gente... Quantas coisas o medo causa dentro de nós, e é isso que eu quero falar com você hoje. O medo, ele nos torna em pessoas paralisadas. O que aconteceu com esse homem? A Bíblia diz que ele responde ao seu Senhor. Olha, essa é uma história, tá? Não é uma história, foi uma parábola que Jesus contou. Ele diz então... Olha, o Senhor me entregou o talento, eu sei, eu poderia ter colocado no banco, eu poderia ter feito negócio com ele, tornado um negócio melhor e maior, mas sabe o que foi? Eu tive medo. E sabe o que o medo fez com esse homem? Paralisou ele. Ele não sabia mais o que fazer, ele ficou parado, esperando a morte da bezerra, esperando o que ia acontecer. E quando o Senhor chega, fica bravo com ele.
Por quê? Porque o medo paralisa. Eu tive medo de perder tudo e não tentou nada. E quantos de nós estamos vivendo a mesma situação? Nós não somos capazes de lutar por nada, porque o medo nos paralisa. Eu não tenho emprego, mas eu sei fazer um bolo, eu vou fazer bolinho para vender. Mas se não der certo? Mas e se eu pegar o meu dinheiro? E se eu gastar o meu dinheiro e não funcionar, não vender? O medo está paralisando, e as pessoas ficam lá olhando a vida passar, porque o medo paralisou. Quantas pessoas nós conhecemos assim? E o medo paralisa, te faz ficar no mesmo lugar anos e anos. O medo de tentar algo novo, fica num casamento lascado, porque tem medo de falar para a esposa ou para o marido: olha, nós precisamos mudar, está ruim. Mas tem medo de piorar, porque não tem coragem de falar. Quantos relacionamentos já foram para o ralo, porque não tem coragem de chegar no outro e falar as verdades? E nós ficamos paralisados diante do medo. Eu já contei aqui uma vez para vocês, eu trabalhava numa clínica, e entrou um homem, encostou assim no balcão e falou: onde é o banheiro? Eu falei: aqui do ladinho. Mas ele estava estranho, assim, assustado. Eu falei: aqui do lado. Aí, quando eu falei aqui do lado, entrou um policial com uma arma desse tamanho, de uma cor prata, assim, um negócio brilhoso. E a hora que eu vi aquilo, as meninas que estavam trabalhando lá comigo, todas elas abaixaram, ficaram debaixo da mesa, rezando, orando e falando Ave Maria e Pai Nosso, não sei o quê. E eu fiquei lá parada, olhando tudo aquilo acontecendo. E as meninas: abaixa, abaixa. E eu não sabia abaixar. Eu tenho pavor, gente, pavor. É um negócio que eu tenho horror, né? Arma. Ontem eu estava no hospital, fui buscar o pastor lá no hospital. Eu não sei se foi algum bandido, foi baleado, eu não sei o que foi. Eu sei que estava infestado de polícia lá. Só que a hora que eu falei para o Mauro: está muito frio aqui onde eu estou, vou ficar dentro do carro. A hora que eu estou descendo, vem subindo um policial aqui, uma arma desse tamanho. Assim, ele estava segurando um negócio assim, o tamanho dele quase o negócio. Aí eu falei: ui... Tenho horror à arma de fogo, desde criança. Pois é, e eu fiquei paralisada quando eu vi aquela arma. Porque o medo faz isso com a gente, ele nos paralisa. E talvez hoje seja o dia de você repensar o que é que você não está fazendo na sua vida, mudando a sua situação, a sua história, porque você está paralisado no medo. Quantas coisas você tem deixado de fazer, porque o medo te paralisou. O medo de tentar, o medo de avançar, o medo de sair do lugar, o medo das mudanças. E você está paralisado. O medo faz isso. Fez isso com aquele homem. E faz isso comigo e com você. O medo traz a paralisação. O medo também tira de nós a visão correta das coisas. Você já deve ter ouvido alguém contar uma história para você: mas eu pensei que era aquilo e não era. Mas parece que eu vi um negócio que não era. Eu ouvi vozes. Quando você está com medo, quem não escuta, né? Ontem, para contar a experiência, Pedro ligou para mim: mãe, alguém tentou tirar a chave. A gente tem uma chavezinha do portão lá, que a gente puxa, né? Tinha, não tem mais agora. Tiramos. Eu tenho a impressão que foi eu que deixei a chave do lado de fora. Eu fechei o portão e deixei a chave e fui embora. O Pedro, quando saiu, viu a chave do lado de fora, alguém tentou entrar. Aí eu falei: não, vou para casa, vou saber o que está acontecendo. Cheguei na minha casa, meu querido filho, ao invés de trancar a porta e sair, não. Ele deixou tudo reganhado, aberto assim para quem quisesse. Aí eu falei: nossa, o ladrão não teve a
a consciência de fechar a porta, encostar a porta. Se entrou alguém lá dentro, ele saiu. Ele me contou essa história e foi embora. Aí eu falei, Maria, você fica aqui fora com o celular. Se você escutar o grito, você liga a polícia. Você liga para a polícia, eu vou entrar. Eu, não entra, não entra. Eu vou entrar. Entrei, saí entrando em cada cômodo, empurrando as portas, olhando, não tinha ninguém lá dentro. Mas parece que você escuta até vozes quando dentro tem uma voz ali, ou tem alguém falando sim ou não. Só comigo que acontece isso. Você está com medo, você chega a ver as coisas, porque o medo, ele muda, ele tira a visão correta das coisas. E olha o que aconteceu com esse homem nessa história. Ele diz assim, porque eu sei que você é um homem severo. Só que ele entregou 10 para alguém. E essa pessoa não viu que esse homem era mau, só ele conseguiu. O outro também trabalhou e fez as coisas, só ele teve uma visão de que esse homem era severo, que esse homem era ruim, que esse homem era mau. Por quê? Porque quando você está possuído pelo medo, você começa a enxergar coisas diferentes. Os discípulos, os 12 de Jesus, estavam dentro de um barco. De repente, no meio de uma tempestade, eles veem um vulto. Esse vulto vem andando, eles percebem, eles olham e eles começam a achar que aquilo era um fantasma. Será que eles não conheciam Jesus? Será que eles não andavam com Jesus todos os dias? Não sabia quem era Jesus? Será que eles estavam vendo e olhando e não conseguia perceber que era Jesus? Mas o medo transformou Jesus em um fantasma para eles. E eles começaram a gritar. Imagina 12 homens gritando com medo do fantasma. 12 crentes com medo de fantasma. Gritar, a Bíblia fala que eles começaram a gritar. É um fantasma, é um fantasma. Por quê? Porque o medo nos tira a visão correta das coisas. Nós começamos a olhar as coisas de forma que elas não são. Nós não conseguimos olhar as coisas conscientemente, de uma forma exata daquilo que está acontecendo. O medo faz isso com a gente. Você começa a sentir medo. Alguém está lá fora, alguém está querendo entrar, você começa a ver. Você começa a ver gente entrando, passos. É assim que vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque o medo nos tira a visão correta das coisas. Os nossos medos, eles nos mostram os fantasmas. Ele não mostra as coisas na maneira correta. Ele mostra para nós fantasmas. Foi o que os discípulos viram. Por quê? Porque o medo tira a visão correta. Os nossos olhos começam a ver coisas que não é verdadeira. Um outro problema que nós temos com o medo é que o medo, ele é contagiante. Se você é um medroso, você vai colocar outras pessoas com medo junto com você. Já ficou com alguém que estava com medo de alguma coisa? Lá vai eu nas minhas experiências. A minha mãe, eu tinha uns 7 anos quando isso aconteceu. Uma moça teve um ataque epilético na frente dela. E essa minha mãe, ela teve uma síndrome do pânico depois disso. Ela ficou tão assustada com aquela moça, com a forma que ela aconteceu. Ela se entortou toda, ela revirou o corpo. Foi uma coisa horrível. Mas o medo que a minha mãe sentiu foi tão grande, que o médico deu para ela 15 dias em casa e ela mudou de casa. Ela pegou as coisas tudo, botou dentro de um caminhão e foi embora. De tanto medo que ela sentia. E aí, o medo que ela sentia, ela colocou na gente.
Quando a moça passava na rua, antes da gente mudar, ela trancava o portão, trancava a porta, e a gente ficava quietinho. Ela entrava debaixo da cama, minha mãe. Foi um negócio diabólico que aconteceu. O medo dela foi tão grande que contagiou todas nós. Nós tínhamos medo da moça. Gente, é um absurdo a gente estar falando isso, mas é verdade. E eu provo isso para você na Bíblia. Deuteronômio 20, versículo 8, diz assim, ó. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Sabe quem falou isso? Deus para Moisés. Quando ele dá as leis a Moisés, ele vai falar para Moisés: olha, é assim que vocês vão agir. Se tiver homem com medo, manda embora, porque esse não funciona. E é tão verdadeiro que Gideão, o que a Bíblia fala? Ó, veja aí os que estão com medo. A Bíblia diz que 10.000 voltaram. Por quê? Porque se eles ficassem, não ficaria só 10.000 com medo. Ficaria todos eles com medo. Porque o medo contagia outras pessoas. E talvez você seja a pessoa lá dentro da sua casa que esteja contagiando a sua família, os seus filhos, a sua geração com os seus medos. Quantas vezes nós estamos criando os nossos filhos e falamos para eles: você não vai conseguir, isso não dá certo, olha, isso aqui não vai fazer, não faz isso não. E vai gerando medos dentro dos nossos filhos, coisas que eles não vão poder vencer, porque simplesmente nós é que somos os medrosos. O medo paralisa, o medo muda a visão, o medo contagia e o medo frustra. O medo frustra os sonhos. Eu não vou casar porque o casamento da minha mãe não deu certo, o casamento do meu pai não deu certo, meu irmão não deu certo. Por que vai dar ruim para mim? Tem que dar ruim para mim? Aí fica com medo dos relacionamentos, fica com medo e aí vive uma vida frustrada. Eu até queria, mas eu não posso. Eu até queria fazer alguma coisa nova, mas não posso. Eu até queria prosperar, mas eu não posso. Eu até queria fazer alguma coisa que fosse abençoar a minha vida, mas eu tenho medo. E aí nós vamos ficando frustrados. Eu queria terminar essa mensagem falando para você que quanto mais de Deus você tiver na sua vida, menos medo você vai sentir. A palavra de Deus diz em 1 João. Antes de falar de João, eu anotei aqui um versículo que eu queria falar para você, que o medo, ele chama aquilo que você teme. Jó, capítulo 3, versículo 25, diz assim: o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Quanto mais você corre daquilo que você tem medo, o trem te alcança. O negócio vai te alcançar, porque ele está dizendo, Jó está dizendo, o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Sabe o que a gente tem que fazer com os medos que a gente tem? Colocar Deus dentro dele. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. E ele está dizendo que o amor lança fora o medo. E ele diz que quem é amor? Deus. Nesse mesmo texto, no versículo 16, 17, diz: porque Deus é amor. Então eu quero dizer nessa noite para você, se você está cheio de medos, que a sua vida não está rompendo, a tua visão está
trocada aí. Tem alguma coisa errada porque você não consegue alcançar os seus objetivos por causa do medo. Eu quero que você convide Jesus, convide Deus para entrar na sua vida, entrar de tal forma que os teus medos vão embora, porque Ele diz que no verdadeiro amor, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, vai embora todo medo. É dissipado todo medo em Deus. Você vai entender que você não é capaz, mas o Senhor que vive em você, que habita em você, Ele é capaz por você. É Ele quem te dá a coragem que você precisa. E ele diz também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero dizer para você, existem medos que você pode até não se importar com ele, mas existem medos que você precisa banir da sua vida, se você quiser ter uma vida vitoriosa, uma vida cheia de Deus, cheia da graça do Senhor, uma vida que rompe, uma vida que vai à frente, que as tuas emoções não são travadas no medo. Porque é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Tem medo de evangelizar, tem medo de falar de Jesus, tem medo de falar, dar opiniões, tem medo de ser você mesmo. E aí você vai se tornando uma pessoa frustrada. Quais são os medos que você tem? Os medos que têm te paralisado. Eu não vou estudar porque eu tenho medo de não conseguir pagar. Porque eu tenho medo de não... E tantos medos, a gente vai colocando as desculpas da nossa vida nos medos. E vamos vivendo uma vida frustrada. Quais são os medos que você tem? Eu queria te convidar nessa noite a entregar os seus medos nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé? Eu queria que você olhasse para você agora. Ele diz que Deus não nos deu o espírito da covardia. Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós somos aqueles que avançam. Até com medo a gente vai. Está com medo, vai com medo mesmo. Mas nós não podemos deixar que o medo nos domine e nos paralise, como fez com aquele homem. A Bíblia diz que ele perdeu tudo, porque ele teve medo. O que você está perdendo por causa do medo? O que está perdendo? Você está deixando escapar por causa do medo. Nós somos aperfeiçoados em Deus, porque Deus é amor. Quero que você convide Deus para banir todo medo de dentro de você agora. Fale com Ele, em nome de Jesus. Lança fora todo medo. Aproveita para orar. Fale com o Senhor. Deus é amor. Deus é amor. Espírito Santo, Deus é amor. nós não queremos ter a nossa vida paralisada. Deus é amor. Nós não queremos olhar as coisas de maneira errada. Deus é amor. Paralisados no medo. Nós queremos, Senhor, viver a Tua plenitude. Que nada nos pare, Senhor, nem mesmo os nossos medos. Que Teu Santo Espírito que habita em nós, lance fora de nós todo medo para que nós consigamos vencer, romper na nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço isso. Eu queria que você, amanhã, a hora que você levantasse,
e você lembrasse dessa palavra e dissesse: eu não vou sentir medo de nada, eu vou acreditar em mim mesmo, eu vou acreditar naquilo que o Senhor disse para mim, que eu sou capaz, que eu posso vencer, e que medo nenhum vai me segurar, medo nenhum vai me parar, medo nenhum vai mudar a minha visão. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, é Jesus Cristo. É nisso que eu preciso me segurar. Deus é amor, 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 o perfeito amor. Perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Por quê? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor. Amém. Que você guarde essa palavra no seu coração. Talvez dentro de você possa estar dizendo a você mesmo, ou a sua alma pode estar dizendo a você mesmo: ah, mas é difícil não sentir medo. É verdade. Mas o que precisa ser levado em conta a respeito do medo não é aquele medo que te faz bem. Sabe, o medo da dívida vai evitar que você faça dívida. Não é verdade? O medo da velocidade vai fazer que você seja mais cauteloso ao dirigir. Mas é aquele medo que te impede de fazer aquilo que é bom, aquilo que é saudável, inclusive aquilo que Deus quer que você faça. Agora, não é porque você sente medo, você foi reprovado. Não. Porque para que você se torne uma pessoa corajosa, você precisa vencer o quê? O medo. Então ninguém se torna corajoso sem vencer o medo. Talvez você diga assim: pastor, mesmo assim é difícil. Eu sei, mas nós contamos com o maior aliado nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus. Eu às vezes também sinto medo. Eu sinto medo de algumas coisas, e às vezes eu fico triste por sentir medo, porque esse medo muitas vezes me paralisa de fazer coisas que são boas, mas porque eu as considero, embora boas, incertas, então às vezes eu paraliso. Mas que você guarde essa mensagem no seu coração. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo trocar a real visão das coisas. Não permita que isso aconteça. Porque isso vai fazer com que você se frustre cada vez mais. Eu quero que você saiba que o maior interessado que você vença o medo é o Senhor. Ele quer que você vença o medo. Nós estamos num mundo onde esse mundo tem nos assustado. Lembra do início da pandemia? Como é que todas as pessoas, inclusive nós, a igreja de Cristo, ficou assustada. A igreja, a Bíblia diz assim: porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. As pessoas estavam orando por tudo, menos por aqueles que estavam com Covid. Não é verdade? E qual o problema de você colocar a mão sobre o enfermo daquele que tem Covid? Ué, não é um enfermo também? E a Bíblia diz o que sobre isso? Colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, não podemos... o medo pode até surgir, mas ele não pode nos dominar. Então que o medo nunca domine a sua vida. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e também permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos.